Aí eu vou falar um pouco de cada um deles para vocês. O estudo de impacto ambiental, de uma forma resumida, né? Ele é regulamentado pela Resolução CONAMA 001 de 1986. E o RIMA é o Relatório de Impacto Ambiental, que é o documento que vai se tornar público, que confere transparência ao EIA. É um resumo em linguagem didática, clara e objetiva, para que qualquer interessado tenha acesso à informação e exerça controle social. Que aí é quando entraria a questão das audiências públicas, né? A partir do momento que o empreendimento apresenta o EIA, ele vai ter que apresentar o RIMA e o RIMA é disponibilizado publicamente para as pessoas. E a partir daí, os habitantes da comunidade, enfim, da área onde vai ser instalado o loteamento, eles têm acesso a esse RIMA e podem se manifestar a partir dele. Então, basicamente, o EIA ele tem a seguinte estrutura: caracterização do empreendimento, diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, seja influência direta, indireta, a análise dos impactos ambientais, as medidas mitigadoras, preventivas, potencializadoras, compensatórias que os técnicos envolvidos na elaboração desse EIA vão determinar, e um programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, certo? E a partir daí ser emitido esse RIMA, esse documento resumido, compacto e de fácil linguagem. O ES, ele basicamente vai ter a mesma estrutura do EIA. Ele vai consistir nessas mesmas etapas de caracterização do empreendimento, etc. O que vai diferenciar o ES do EIA é o tamanho do documento e a taxa de análise junto aos órgãos ambientais. Basicamente é isso. Então, o EAS ele pode ser desenvolvido por um único profissional, enquanto o EIA não, né? O EIA se exige que seja uma equipe multidisciplinar. O EAS não necessariamente. Vai ter órgãos, né? Ou o analista técnico que, se ele entender que o EAS precisa ser uma equipe multidisciplinar, ele vai pedir. Mas, de uma forma geral, o EAS ele não é solicitado por uma equipe, ele não é elaborado por uma equipe multidisciplinar. Um único profissional habilitado para tal pode emitir esse estudo. Então, ele consiste em um documento de natureza técnico, científico e administrativo que tem como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados na atividade em questão e é solicitada em substituição ao EIA-RIMA, normalmente para empreendimentos com potencial poluidor degradador baixo ou médio e de porte pequeno, médio ou até mesmo grande, certo, pessoal? Aí vai muito do entendimento do analista técnico, já que o EIA-RIMA se exige o EIA-RIMA apenas em atividades de significativo impacto ambiental, ok? O EIV, né, o Estudo de Impacto de Vizinhança, ele é um instrumento do Estatuto da Cidade. Ele tem um intuito de analisar e informar previamente a gestão municipal quanto às repercussões da implantação de empreendimentos e atividades impactantes privadas ou públicas em áreas urbanas a partir da ótica da harmonia entre os interesses particulares e o interesse da coletividade, de modo a evitar desequilíbrios no crescimento das cidades, garantir condições mínimas de qualidade urbana e zelar pela ordem urbanística e pelo uso social justo e ambientalmente equilibrado dos espaços urbanos. E, para deixar claro, ele não substitui a elaboração e a aprovação do EIA. São documentos diferentes, onde um não substitui o outro. O EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, ele ainda pode substituir o EIV, só se dentro do próprio EIA tiver um tópico específico sobre impacto de vizinhança e com todo o conteúdo mínimo exigido para um EIV, conforme o Estatuto da Cidade, certo? Agora, um EIV, um estudo de impacto de vizinhança, normalmente ele nunca substitui um EIA,
Porque o waiver está mais voltado para a questão socioeconômica. Ele não se liga muito à questão ambiental. Então, o conteúdo dele está mais voltado para a importância que aquele empreendimento, a influência que aquele empreendimento vai exercer no ordenamento urbano daquela área, em relação à questão social, geração de empregos, né? E outros incômodos que possam ser gerados para a comunidade daquela localidade, e também em relação à questão urbana e econômica, ao ordenamento urbano, o que é que vai causar, que impactos aquele empreendimento vai causar naquela área a partir da sua instalação. Se for, por exemplo, indústria de grande porte, vai chamar muita movimentação para aquela área, talvez até valorize aquela área. Um loteamento, quando ele bem projetado, com áreas verdes, com áreas de lazer e recreação bem elaboradas, provavelmente ele também vai valorizar a área circunvizinha. Então, vai chamar um público diferente, vai aumentar o imobiliário daquela área, então vai aumentar a circulação de veículos, então vai aumentar a poluição atmosférica daquele espaço. Então ele aprofunda mais a questão socioeconômica, que também já é abordada no EIA, mas ele aprofunda mesmo, ele mastiga. Então eu peguei um recorte do que deve constar em um estudo de impacto ambiental, em um estudo de impacto de vizinhança, no termo de referência que o órgão ambiental do município de Juazeiro do Norte emitiu. Esses termos de referência, eles são emitidos por todos os órgãos ambientais, normalmente pelo analista técnico que está sob posse do processo de licenciamento do loteamento, baseado, obviamente, na legislação existente, mas eles sempre emitem esse termo de referência com o conteúdo mínimo que deve ter nesse termo de referência. O estudo de impacto de vizinhança, ele vai contemplar tanto aspectos positivos e negativos do empreendimento, quanto a qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise no mínimo das seguintes questões: localização, verificando distâncias de aglomerados urbanos, aeroportos, APPs, unidades de conservação, ecossistemas frágeis, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, áreas consideradas de risco, como as suscetíveis à erosão ou deslizamentos, áreas sujeitas a inundações, direção predominante dos ventos, etc. Vai também exigir conteúdos sobre o adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, ou seja, o uso e a ocupação do solo, como vai ocorrer a valorização e desvalorização imobiliária da área a partir da implantação do loteamento, a geração do tráfego e a demanda de transportes públicos, no que vai influenciar na ventilação e iluminação daquela área, na paisagem urbana e nos patrimônios culturais e naturais existentes na área. Também compreende um estudo de satisfação da população residente no entorno em relação à instalação desse empreendimento, desse loteamento, os impactos positivos e negativos que vão ocorrer no bairro, distrito ou na cidade, né, dependendo da extensão do loteamento, áreas afetadas pelo impacto, sendo a temporalidade, a abrangência, enfim, em questão de tempo ou de abrangência. Propostas do empreendedor para mitigação e ou compensação dos impactos negativos e, por fim, um plano ou um programa de comunicação social à população residente no entorno da área de implantação do empreendimento, onde podem ocorrer a promoção de audiências ou de abaixo-assinados, reuniões, encontros, palestras, inclusive até oficinas de capacitação, dependendo do tipo de empreendimento que vai ser instalado. Quanto a loteamentos, isso não ocorre muito. Comprovados mediante documentos oficiais. E temos também o relatório de controle ambiental.
Esse documento, ele deve conter informações que permitam caracterizar um empreendimento, além de conter documentos e resultados de estudos fornecidos pelo empreendedor para verificação de possíveis não conformidades em relação à legislação ambiental, compreendendo a descrição do empreendimento e os processos de produção, né? No caso, quando se trata de loteamento, não entra muito essa questão dos processos de produção, mas a descrição do loteamento e as etapas de instalação envolvidas dentro da implementação do loteamento, a caracterização das emissões geradas nos diversos setores e fases de implantação do empreendimento. E o relatório de controle ambiental, ele deve incluir um plano de controle ambiental. Apesar do relatório de controle ambiental ele incluir o plano de controle ambiental, eles são documentos diferentes. O relatório normalmente ele é apresentado quando há a dispensa de elaboração de estudo ambiental mais complexo. E o plano de controle ambiental, ele deve ser apresentado em todos os casos. Então, todos os casos devem conter esse plano de controle ambiental. Por isso que aí eu trago para vocês o plano de controle ambiental e o que ele deve ter. Ele apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e controlar. Então, o relatório de controle ambiental, ele contém documentos e resultados de estudos que foram fornecidos pelo empreendedor para a verificação de possíveis não conformidades. Então, detectadas essas não conformidades a partir dos estudos que foram apresentados, o consultor ambiental, o técnico que está elaborando esse relatório de controle ambiental, ele vai ter que apresentar um plano de controle ambiental para essas não conformidades, certo? Já o plano de controle ambiental, ele sendo solicitado à parte, ele em si é o projeto que vai apresentar planos capazes de prevenir e ou controlar os impactos ambientais decorrentes da instalação e ou operação do empreendimento, no caso do loteamento, da instalação desse loteamento, bem como medidas que corrijam as não conformidades que possam existir nessa área, independente de estudos ambientais já pré-existentes, certo? Independente, mas não necessariamente somente sem os estudos ambientais. Pode também já haver outros estudos ambientais que não estejam sendo cumpridos da forma devida. E ele deverá conter proposição de medidas mitigadoras, controle de impactos dentro dessas fases, no caso do loteamento, nas fases de instalação, o cronograma de execução desse plano, a reabilitação de áreas degradadas, quando for o caso, e um plano de monitoramento ambiental dentro do PCA, certo? PGRS, acredito que muitos de vocês já tenham visto o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e no que ele consiste. Então, eu vou ser breve. Ele deve compreender os procedimentos de gestão, planejamento e implementação a partir das bases científicas e técnicas, normativas e legais, fomentando a não geração, minimização e ou reaproveitamento dos resíduos que são gerados, garantindo a sua destinação ou disposição final adequada, certo? Dentro do plano tem que garantir que os resíduos que são gerados vão ser destinados a empreendimentos específicos que são considerados uma destinação ou uma disposição final adequadas para aqueles resíduos. Inclusive, dentro do PGRS, já se pede o nome da empresa onde vai ser destinado, o CNPJ dessa empresa, o endereço dessa empresa, e em anexo ao PGRS se solicita, inclusive, a licença ambiental da empresa que vai receber esse resíduo, quando couber, certo? E normalmente todo empreendimento que recebe resíduos, ele é passível de licença ambiental, seja para incineração ou seja para disposição de final comum, aterros sanitários ou usinas de reciclagem, enfim.
eles precisam de licença. Então, normalmente já se anexa logo às licenças ambientais, inclusive dos empreendimentos que vão receber os resíduos que estão sendo gerados na instalação desse loteamento. Aí aqui eu trago essa tabela que, inclusive, é solicitado no termo de referência dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, onde eles pedem os resíduos gerados em relação à demolição. Esse modelo aqui eu peguei dos planos de gerenciamento de resíduos de construção civil, que normalmente é o que são solicitados e apresentados para loteamentos, mas pode haver variação conforme o ponto de vista do analista técnico, certo? Então, se na área em si tem algum empreendimento já construído, eles pedem também para registrar os resíduos que estão sendo gerados em relação à demolição, os resíduos que estão sendo gerados em relação à preparação do terreno, terraplanagem, nivelamento, desmatamento, etc. Os resíduos que estão sendo gerados em relação à fundação, se por acaso já for ser construída alguma coisa nesse loteamento, normalmente mais em praças, em áreas de lazer, dentro do loteamento que ocorre isso, resíduos gerados de estrutura e de acabamento, que aí normalmente entra mais quando está sendo construído residências já dentro do próprio loteamento, certo? Mas aí é outra licença ambiental, que aí eu não quero aprofundar muito aqui, mas quando vai ser instalado um conjunto habitacional logo após a implementação de lotes, aí entra em outro tipo de licença, entra no mesmo tipo de licença ambiental, porém em outro tipo de atividade, ok? E, por fim, um plano de movimentação dos resíduos, que onde ele justamente vai perguntar o órgão ambiental, né? Vai exigir que você coloque no PGRS o tipo de resíduo, essa classe desse resíduo, conforme normas técnicas, enfim, a quantidade exata desse resíduo que será gerado ou que está sendo gerado, se por acaso for uma regularização de licença de instalação, o transporte que está sendo utilizado, tanto o transporte interno como o externo, ou seja, o transporte dentro da obra, dentro da área da obra, como o transporte externo da obra para a destinação final, usina de reciclagem, aterro, etc. E a destinação final em si, o destino final em si, de disposição desses resíduos, as empresas e aquilo que eu falei para vocês. E, por fim, o PRAD, né, que certamente vocês também já passaram por uma disciplina específica de PRAD, eu trago aqui só para dar uma revisada. E, normalmente, o PRAD ele é solicitado nas condicionantes. Quando, por acaso, vai haver áreas que vão ser desmatadas e precisa ser feita uma compensação, né? Depende muito do ponto de vista do analista técnico do órgão ambiental também. Se por acaso eles autorizarem o desmatamento da área para a instalação do loteamento, mas em contrapartida solicitarem uma compensação de recuperação de alguma área de interesse ambiental dentro do município, eles podem fazer isso. Ou se o loteamento dentro do processo de instalação ele acabar infringindo alguma lei, alguma legislação ambiental, cometendo algum crime ambiental, então pode também se exigir em compensação ao valor da multa que ele faça a recuperação de determinada área, ou se dentro da área do loteamento ela já é uma área desmatada, inclusive dentro da área do loteamento, para a área que tem que ser separada como reserva legal, né? Em zonas rurais ou áreas verdes em zonas urbanas, também esteja desmatado, o órgão ambiental pode exigir que ele recupere essa área para ficar como área verde. O ramo retamo, ele também normalmente ele é solicitado, normalmente não, ele é solicitado somente nas condicionantes. Ele é justamente esse relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental, deve ser apresentado anualmente. Ele consiste
Um documento que contempla os resultados anuais dos planos e programas de gestão ambiental, das atividades, obras ou empreendimentos potencialmente poluidores e utilizadores de recursos ambientais constantes do programa aprovado, submetidos ao licenciamento ambiental. Ele deverá ser apresentado a contada de expedição da respectiva licença. Então, se o loteamento ele for ser instalado, digamos, em 4 anos, então, anualmente tem que apresentar um retângulo sobre como está sendo a instalação, o cumprimento dos estudos, etc. Quem apresenta? O responsável técnico do loteamento. Pode ser um consultor ambiental, pode ser um engenheiro responsável pela execução da obra. Ok? E ele deve contemplar as seguintes informações. Se houve paralisação ou intervenção das atividades nesse período, se o empreendimento possui condicionantes de automonitoramento e como está o cumprimento dessas condicionantes, se possui a mesma estrutura física que foi apresentada no processo inicial de licenciamento, ou se houve alguma alteração, se houve algum impacto ambiental não planejado, naturais e ou antrópicos, se o empreendimento fez captação de recursos hídricos, realizou extrações de recursos minerais na própria área, se utilizou recursos minerais, se extraiu, beneficiou ou produziu matéria-prima florestal, utilizou recursos florestais, utilizou no processo produtivo matérias-primas, se o empreendimento gerou efluentes, se gerou emissões atmosféricas, se gerou radiações eletromagnéticas durante a execução da atividade, ruídos, resíduos, informações adicionais que o responsável técnico pela elaboração do retama achar importante e, por fim, documentos comprobatórios a partir do que foi apresentado. Então, observem, no retama não foi solicitado um PCA, um plano de controle ambiental. Então, o retama é basicamente apenas para dizer, dentro daquele ano, tudo o que aconteceu no decorrer da instalação do empreendimento. Se foi cumprido ou não, se ocorreu algo que não deveria ocorrer e o que foi feito, e só. É basicamente um relatório do que aconteceu, certo? E aqui são alguns sites importantes. O Natur, Semassi, você pode se cadastrar nesse site, onde ele vai fazer simulações de licenças ambientais, apresentar checklists de diferentes atividades. O site da Semassi tem os termos de referência dos estudos ambientais e também no site da Amaju, no site de Juazeiro do Norte, tem também checklists, termos de referências e vários outros documentos que, se vocês tiverem curiosidade, é só entrar